Shazam. Bom, nós já estamos em cima da hora. Eu dou boa tarde a vocês. Meu nome é Lamartine Guimarães. Eu estou aqui para ser o chair da Inteligência Artificial, da Seção Técnica de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas. Tá? E, sem mais delongas, o primeiro paper, o título dele é Comparative Performance Analysis on Two Multi-Area Threat Evaluation Algorithms, que vai apresentar ao Tenente-Coronel Bassami, e eu gostaria de passar logo a palavra para ele, para a gente começar. São 15 minutos, tá bom? Você precisa ligar esse para a interferência, né? Bom, mais antigo, com licença. Senhores, boa tarde, eu sou Humberto Valdestarino Pires, eu vou apresentar do ITA, PPGAL, aluno de PPGAL doutorado. Vou apresentar esse trabalho feito conjunto com o professor Lamartine Nogueira Frutuoso Guimarães, meu orientador e o chair aqui da sessão. O título do trabalho, então, como foi falado, Comparative Performance Analysis of Two Multi-Area Threat Evaluation Algorithms. O objetivo do trabalho, né, era de realizar a comparação de desempenho de dois algoritmos de avaliação de múltiplas ameaças aéreas. Então, para os senhores terem uma ideia, no cenário moderno de combate, uma das missões principais, do ponto de vista dos atacantes, de aeronaves atacantes, é destruir, neutralizar ou degradar a capacidade de sistemas de defesa antiaérea inimigos, enquanto, do ponto de vista da defesa antiaérea, da defesa, realizar a avaliação dessas ameaças identificadas, e isso é importante para que elas sejam priorizadas, considerando que o emprego de armamento no mundo real é limitado, é limitado. Então você precisa ter um sequenciamento correto de qual aeronave vai representar o maior até o menor grau de ameaça, para que você possa fazer a atividade seguinte, que é a atribuição de armamento, WTA, Weapon Target Assignment. Então, no nosso método proposto, a nossa avaliação de ameaças foi feita em termos de capacidade dos alvos, e entende-se por alvos as aeronaves hostis, identificados como hostis já. Então, a capacidade do alvo foi mensurada em termos do tipo da aeronave. Aqui consideramos somente aeronaves atacantes, aeronaves de asa fixa, tripuladas atacantes. E a habilidade de manobra foi representada pelas rotas que elas seguem ao longo do tempo. A intenção dos alvos foi mapeada em termos desses parâmetros aqui, a posição, em termos de latitude e longitude fornecidos por um radar, também a velocidade e o rumo. Enquanto a intenção de ataque de cada aeronave para cada uma dos alvos foi medida pela equação 5 do paper, do artigo. O espaço aéreo foi dividido em células hexagonais, de forma que os dois algoritmos calculavam, em função da informação do radar, calculava a longitude e a latitude da aeronave. Com base nisso, calculava a célula que a aeronave ocupava. E aí, a partir disso, em função do rumo que ela adotava, ela poderia seguir para células futuras diferentes em determinado momento. Então, a posição relativa era importante para o algoritmo determinar e fazer a predição, como eu vou falar mais adiante, da próxima célula futura que seria ocupada pela aeronave. Então, aqui é um exemplo básico, é um esquema básico do processo de predição para um dado tempo T, ou seja, o radar a gente configurou para que a cada 1 segundo as informações da aeronave fossem atualizadas. Para aquele tempo ali, era congelado para que o algoritmo fosse processado. Para aquele dado tempo T, escaneamento do radar. E para cada ameaça detectada naquele tempo T, o algoritmo pegava as informações do radar para cada uma das aeronaves e calculava a célula corrente. Com base nesses parâmetros do radar, relembrando latitude e longitude, o algoritmo calculava a posição relativa da aeronave em relação ao centro da célula que ele ocupava, a velocidade, o rumo, isso aqui para que fosse obtida a velocidade média, o rumo médio da aeronave naquela célula, e a intenção era calculada conforme a equação 5, conforme falado. Esses parâmetros serviram de atributo para a função alfa,
é uma rede neural que a gente utilizou, e essa função retornava a célula futura que aquela aeronave iria ocupar no próximo tempo. E as informações do radar somente eram utilizadas na função beta, outra rede neural, que realizava a predição da posição relativa da aeronave em função do centro da célula futura, a velocidade e o rumo. A partir disso, feitas essas predições, a célula futura era atualizada como a célula corrente, e, com base nessas informações preditas pela função beta, a intenção da aeronave para cada uma das 20, eram 20 pontos, 20 alvos possíveis, era atualizado e se gerava um novo vetor de atributos, e aí esse ciclo de predição recomeçava. Aqui uma visualização básica de tudo que eu falei no slide anterior. Então essa aeronave aqui, esse triângulo vermelho é detectado, o algoritmo calcula que ela está na célula 8. E na execução daquele ciclo, é predita aqui, por exemplo, a célula 12 e parâmetros da aeronave na célula 12. O ciclo se repete e as predições de células são realizadas até que seja definida uma DA-alvo para aquela aeronave. Definida a DA-alvo para aquela aeronave, gerava um valor de ameaça, um threat value daquela aeronave conforme a equação 9. Né? Todo esse processo, que até agora foi feito para uma aeronave, era repetido para todas as aeronaves, durante aquele mesmo tempo de escaneamento radar. Isso gerava uma lista de prioridade de engajamento. Essa lista era composta por todos os valores da ameaça de cada aeronave na sequência, onde o maior valor, a aeronave com o maior valor de ameaça, seria a prioridade número 1 de engajamento, com o segundo maior valor, número 2, e assim por diante, até completar todas as aeronaves detectadas naquele tempo de escaneamento do radar. Pode botar de novo? Mais um? Pode passar? Eu passo aqui, pode deixar. Pode deixar. Então, na simulação, o nosso cenário media 370 km por 278 km. Definimos 15 pontos de origem diferentes e que aeronaves podiam ser detectadas nesses pontos. Esses pontos pretos são os waypoints, 28 waypoints, e 20 meios a serem defendidos, ou alvos, os alvos dessas aeronaves, defended assets. Então, isso gerou 41 rotas possíveis que as aeronaves podiam percorrer ao longo da simulação. Na simulação, fizemos 20 casos simulados. Cada caso, em cada tempo de simulação T, o radar podia detectar 2, 4, 6 ou 8 novos ABTs, ou novas aeronaves. Né? Essa escolha de quantidade era feita aleatoriamente pelo algoritmo, bem como a definição das rotas também era aleatória. Daquelas 41, né? Por exemplo, no tempo T igual a 1, surgiram 4 novas aeronaves que podiam ser elencadas aleatoriamente dentre as 41 rotas possíveis. Adicionamos ruído gaussiano na velocidade e no rumo de cada aeronave, de modo que se as rotas, os pontos se repetissem, uma mesma origem, mesmos waypoints e mesmos destinos, se eles se repetissem, dentro desses casos, o ruído gaussiano foi inserido para que cada rota fosse diferente. Então, nenhuma rota foi idêntica à outra. Para cada um dos casos simulados, geramos 200 aeronaves atacantes, que possuíam no ponto de origem 230 metros por segundo, e essa velocidade aumentava 20 metros por segundo a cada 300 segundos ou 5 minutos. Comparamos o desempenho de dois algoritmos. Um algoritmo baseado na cadeia de Markov, proposto na referência número 5 do nosso artigo. Definimos aqui como MC, para efeito de comparação. E o algoritmo que nós desenvolvemos é definido como DM e na tabela 1. Né? Os algoritmos, então, para que a comparação fosse justa, todos os cálculos que foram comuns aos algoritmos tiveram a mesma estrutura e as mesmas funções. O que mudou, a única coisa que mudou, ou melhor, as duas coisas, foram a metodologia para a predição das células futuras, ou seja, o cálculo que a função alfa realizava para fazer a predição da célula futura, e o cálculo das probabilidades acumuladas ao longo das rotas para cada célula. Porque no final do algoritmo, quando a aeronave chegava na sua autonomia, a célula-alvo era a célula que tinha a maior probabilidade somada ao longo da rota daquela aeronave. E aí a DA-alvo era a DA contida naquela célula. Se a célula contivesse mais de uma DA, era a DA em que a aeronave tinha a maior intenção. Então eu tenho a DA aqui e uma que eu estou apurando.
Então, a DA que a aeronave está apurando, provavelmente era definida, ou melhor, é o alvo provável e ela era definida como um ataque, como o alvo daquela aeronave. As simulações foram feitas no notebook, que foi considerado adequado para os experimentos, e as técnicas de machine learning utilizadas, tanto na função alfa quanto na beta, para ambos os algoritmos, foi a mesma. Dividiram a mesma arquitetura. Foram redes neurais, utilizando o Adam como solver, 2 camadas escondidas, 50 neurônios por camada, taxa de aprendizado de 0.003 e tangente hiperbólica como função de ativação. Para o treinamento, especificamente, nós criamos um caso específico, separado daqueles 20, geramos 200 aeronaves, só que elas não podiam ser elencadas, 41 rotas foram selecionadas aleatoriamente, ou melhor, aleatoriamente não. Para cada DA foi selecionada uma rota, ou seja, cada rota tinha uma DA de destino diferente, como eram 20 DAs, separamos 20 rotas. Então, que elas foram espalhadas, assim sim, aleatoriamente entre os 200 AVTs. E para que as rotas não se repetissem, inserimos ruído gaussiano para que o treinamento não fosse viciado. Separamos 70% do conjunto de dados para o treinamento, 30% para a validação das redes. E a função alfa teve então como input os 4 parâmetros fornecidos pelo radar, sendo que a longitude e a latitude foram utilizados para o cálculo das posições relativas, e as 20 intenções, como eram 20 alvos, as 20 intenções daquela aeronave para cada uma das DAs. E como output, no nosso algoritmo, era retornada uma classe de 0 a 5. A classe 0 era atribuída, dada uma célula corrente da aeronave, a classe 0 era a célula adjacente localizada a 0 grau da célula corrente. A classe 1 era a célula adjacente localizada a 60 graus da célula corrente, e assim sucessivamente até a classe número 5. E a função beta tinha como input os 4 parâmetros iniciais aqui, sem as intenções, e ele fornecia esses mesmos 4 parâmetros na próxima célula. Então, com base nessa tabela 3 aqui do artigo, nós realizamos a avaliação de desempenho da função alfa em termos de acurácia e da função beta em erro quadrático médio. E os valores apresentados aqui, nós concluímos no trabalho que não houve overfit durante o treinamento. Resultados e discussão. O desempenho dos algoritmos foi medido em termos de acurácia, tempo de execução do algoritmo e a capacidade de processamento em relação ao número de aeronaves processadas durante um segundo, porque a cada segundo as informações eram atualizadas. Fizemos testes estatísticos para comprovar ou para mostrar que aquelas 20 execuções de cada caso e os 20 casos eram suficientes e eram significativos para que a gente pudesse fazer a comparação adequada. Então, o primeiro resultado, esse gráfico mostra a acurácia média dos 20 casos simulados ao longo do tempo de simulação. É possível verificar que a partir do tempo de simulação 1350, os algoritmos tiveram, em termos de acurácia, eles tiveram um desempenho semelhante. Por quê? Porque no final da simulação as aeronaves já estavam bem próximas do seu objetivo. Então, em vez do algoritmo prever desde lá o início da rota, predição, ele fazer ciclos de predições, em que as incertezas se acumulam, como a aeronave estava próxima, ele realizava poucas interações ali da função alfa, então a incerteza era menor e a predição teve um desempenho melhor. É possível também observar uma tendência, ou melhor, uma tendência de crescimento aqui ao longo em função do tempo de simulação também, porque as aeronaves se aproximavam dos seus destinos, então a predição tinha uma acurácia maior, por esse motivo. E antes do 1350, aqui do tempo 1350, o nosso algoritmo foi superior, porque ele fazia predição, era de classe única, ele previa apenas de 0 até 5, Ele fazia essa predição. Então, a gente entendeu e interpretou como se a relação, a rede neural compreendeu ou entendeu melhor, aprendeu melhor as relações entre features e labels. Então, por isso, foi um dos motivos de o desempenho ter sido melhor, quando em comparação com o algoritmo de cadeia de Markov, que ele fazia predição probabilística. Ou seja, para cada uma das 6 células adjacentes, ele previa uma probabilidade. Então, era mais complexa essa predição. Então, o desempenho foi menor por causa disso do algoritmo MC. E aqui a tendência de crescimento da predição, conforme eu já falei. O tempo de execução, então, é a média de 20 execuções para um caso que nós selecionamos, daqueles 20 casos. Esse gráfico cinza pontilhado
ele mostra o número de ABTs em voo, o número de aeronaves em voo, dividido por 10. Então é possível ver que próximo ao tempo de simulação 600, houve o máximo de aeronaves em voo. Né? Por conta disso, os algoritmos, nesse tempo, eles tiveram que processar uma maior quantidade de aeronaves e, logicamente, o tempo de simulação, o tempo de resposta desses algoritmos, próximo a esse tempo, também foi maior. Contudo, o nosso algoritmo ele foi menos afetado pelo aumento no número de aeronaves processadas. A gente pode ver que o aumento aqui foi muito mais suave do que o aumento do tempo de resposta para o mesmo número de aeronaves processadas para o algoritmo baseado na cadeia de Markov. E, por fim, em relação à capacidade de processamento, o algoritmo baseado na cadeia de Markov, por ele ter essa predição multiclasse, então ele fazia a predição para todas as células. Se cada célula, se a probabilidade para ela fosse maior do que zero, no próximo tempo de célula, ele considerava aquela e fazia a predição das 6 células adjacentes àquela, e assim sucessivamente. Então, o número de iterações foi maior. E com isso, o tempo de resposta foi maior. Então, em um segundo, em todos os 20 casos, ele conseguiu processar somente 10 aeronaves em até um segundo. E o nosso algoritmo conseguiu processar, em média, 89 aeronaves em até um segundo. Né? O que já é um número bastante significativo em termos de mundo real, né? De 89 aeronaves atacando simultaneamente. Então, com base nesses resultados, em termos de acurácia, o nosso algoritmo foi melhor, teve um melhor desempenho, também em termos de tempo de execução e capacidade de processamento. E o número médio de 89 aeronaves, permitiu aos autores concluir que esse tempo real. Por fim, eu fico à disposição para dúvidas dos senhores. Obrigado. Bom, nós temos um tempinho aqui para perguntas. Se alguém quiser. Sem perguntas? Tá bom. Então, muito obrigado.